Ana Negreiros, obrigado por estar aqui conversando um pouquinho com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua expertise, né? E vamos falar um pouquinho então de mapeamento de stakeholders. Antes de mais nada, uma rápida definição de stakeholders, de públicos de interesse, para ficar bem claro do que nós estamos falando, né? Felipe, é um prazer estar aqui no seu canal. Muito obrigada pelo convite. A gente tem o hábito de trabalhar muito com a ideia do marketing, de olhar e dizer assim, o meu público-alvo é. Aí você imagina, eu miro, pego a espingarda e atiro, né? Porque é um alvo. Ou então eu jogo e acerto. E o alvo fica parado. Os tempos mudaram, houve uma evolução. Esse alvo, ele deixou de ser alvo. Por quê? No processo de comunicação, nós temos o emissor e o receptor. Antigamente, o alvo recebia e ficava quieto. Hoje, ele devolve. A comunicação é de um para todos, de um para um, de todos para todos e de todos para um. Hoje já não existe esse domínio. O mesmo poder que tem uma grande emissora de televisão tem um Twitter de um cara que viraliza. Então, a comunicação ela se tornou uma força de todos. E essa força de todos transforma o público-alvo em parte interessada, em parte que se envolve. E aí a maneira como ele se envolve é que a gente tem que redefinir. Então, o stakeholder é todo aquele ser que se envolve com o tema, que participa daquele tema, que ele quer o quê? Entender aquele tema. Então, chama-se de parte interessada. Então, esse conceito de público-alvo, ele é um conceito de que você quer atingir aquela meta alcançando o objetivo definido. Mas e o processo da comunicação? Como que fica? Qual é o retorno que vai ter? Toda ação tem uma reação. De que maneira ele vai aceitar ou não aquela campanha? Então, isso é definido pelo stakeholder. Muito bem. Já bem definido, então, o stakeholder. Por que é importante mapear, identificar, classificar de alguma maneira esse stakeholder, saber exatamente quem ele é? Parece meio óbvio, mas para qualquer tipo de organização, e você trabalha com organização social, você trabalha com empresa, trabalha com, enfim, tem uma diversidade de experiência. Por que é importante mapear e identificar claramente quem é esse stakeholder? Porque hoje em dia nós não falamos em mensagem recebida e acabada. Hoje em dia nós falamos em processo de comunicação construído, em ação e reação. Então, quando eu passo uma mensagem, a forma como o meu público vai se relacionar com ela vai interferir. E é por isso que eu preciso mapear, para saber como que eu vou falar com o meu público, para quem eu estou falando, para poder definir a maneira e onde eu vou falar. Porque antigamente a gente trabalhava com dois conceitos, público interno e público externo. Então, quando eu falo público interno, é tudo aquilo que vai ficar dentro da organização, porque havia paredes, havia um muro. Então, não ia sair dali. Hoje em dia, quando você manda uma mensagem para o colaborador, ele pode fazer um print e colocar na rede social, ele pode, um WhatsApp, ele pode encaminhar. Simplesmente fazer o print, encaminhar a mensagem. Resultado, deixa de ser interno, porque vai parar no público externo. Então, esse é um conceito ultrapassado que eu preciso agora fazer uma releitura e saber como que é esse novo conceito. Então, para mim, qual a importância de mapear o stakeholder é entender com quem eu estou falando para eu poder definir como falar, onde falar e o que falar. É o Pois é. primeiro passo. É impossível eu conversar com alguém sem eu conhecer a mim mesmo. Então, se eu tenho que me conhecer, eu começo conhecendo como que minhas atitudes, o meu jeito de ser e com quem eu me relaciono. Comunicação é relacionamento. É bem mais do que informar. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o conceito, esse é o verdadeiro conceito de comunicação, né? Principalmente que a comunicação organizacional faz questão de frisar e tentar E aí eu gosto muito daquele comunicar é ir além de informar, é gerar entendimento. sem... Comunicando a gente se entende. Sim, 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 sim. Agora é interessante, Ana, que você fala sobre essa questão da comunicação relacional.
E é interessante que esse mapeamento, essa identificação do stakeholder é uma identificação importante, inclusive em momentos que a organização se sente fragilizada ou que tem algum tipo de ameaça ou abalo à sua própria imagem. É importantíssimo saber também, né? Nesse contexto. Eu optei há alguns anos, há quase 15 anos, a atuar com imagem e reputação. Em que sentido? Em estruturar o sistema de comunicação para fazer a organização se entender e saber se relacionar. Então, nesse processo, eu tive que entender um pouco de gestão de crise. Isso tornou a minha área principal de atuação. Então, lá na gestão de crise, nós temos dois conceitos: reserva de boa vontade e colchão de boa vontade. O colchão de boa vontade, você amacia a queda. Então, a pessoa vai cair e ela vai cair em cima do colchão. Você minimiza a queda. A reserva de boa vontade, não. Você constrói uma gordura que, no momento de crise, ela será queimada e não vai gerar problema para a organização, porque a credibilidade não vai ficar abalada. Mas eu só consigo fazer uma reserva de boa vontade se eu tenho o meu público, meu stakeholder mapeado. Por quê? Porque quando eu faço esse mapeamento, eu sei me relacionar com ele. Eu sei responder às dúvidas dele. Eu sei fazer com que ele confie em mim. Como é que eu faço ele confiar em mim? Ele vai ter a liberdade de dialogar. Porque a comunicação que ela não escuta, ela não existe. Todo o processo de comunicação relacional é baseado no diálogo. Então, se eu tenho mapeado o meu público, ele tem a liberdade de vir até a mim e dizer, olha, eu estou com um problema. Agora, quando eu não faço isso, eu abro um espaço para o meu público ir onde? No veículo de comunicação, na rede social e falar do problema que ele tem comigo. Porque se eu não me relaciono, ele tem que ser ouvido. Porque ele necessita, ele está magoado, ele está ferido, ele ficou decepcionado, então ele vai procurar outros canais. Porque eu não tenho esse canal de diálogo. Então, quando eu não tenho essa abertura, eu não sei quem ele vai procurar ali. Isso acontece direto, isso acontece sempre. Agora, quando você se relaciona, que ele sabe que você vai ouvir, ele tem um problema, ele vai dizer, espera ainda, eu vou ligar lá, porque ele sabe quem eu sou, ele sabe da minha importância, então eu vou falar com ele. E tem públicos que nós somos dependentes, Felipe. A gente depende, o colaborador, todo colaborador que denuncia a organização para a imprensa, significa que ele não achou portas abertas para dialogar internamente. Interessante isso, né? Porque esse mapeamento, então ele na verdade abre a possibilidade de você ter um melhor relacionamento, inclusive evitar situações que vão te causar problemas, porque você vai estar mais próximo, compreendendo mais o público compreendendo melhor você, os públicos, os stakeholders. No sistema de gestão de crise, o mapeamento é a base para você saber gerir riscos. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Ana, finalizando aqui a nossa conversa, quais os primeiros passos para alguém que quer fazer um mapeamento, identificar stakeholder, identificar melhor, entender melhor os seus públicos. Primeiros passos, primeiras atitudes que deve tomar. Eu costumo dizer que o líder, o primeiro passo que ele faz é pegar um papel em branco e uma caneta e fazer 3 colunas: dependência, participação e interferência. Dali ele anota quem ele acha que a organização dele depende, que a organização dele recebe participação, opiniões e que interfere. Dali, ele separou dos que ele se relaciona, ele vai para o comitê, para o grupo dele, porque tudo é construído de forma participativa. Então, internamente, ele faz isso. Claro, se ele contratar um consultor ou pedir para o profissional de comunicação que atua com ele fazer isso, é o ideal. Mas ele já pode começar a anotar, a fazer as anotações e levar para quem trabalha com ele na hora de fazer o diagnóstico. E ali, ele vendo com quem eu me relaciono, de que maneira eu me relaciono, é o primeiro passo.
saber responder essas duas perguntas. Porque ou nós dependemos daquele público, ou ele tem uma participação no nosso dia a dia, ou ele vai interferir. Interfere como? Gerando impacto positivo ou negativo. Exemplo, o colaborador, nós dependemos dele. Governo, nós dependemos. Por que o governo é um público dependente, que qualquer organização depende dele? Porque ele dita as normas, as leis, o poder público faz isso, né? Então, quando eu falo governo, eu estou colocando aí poder legislativo, estou colocando poder executivo. Então, eles vão ditar essas normas. Né? Governamentais. As nossas áreas de regulatório, de fiscalização, nós dependemos delas. Que elas vão dizer o que a gente pode e o que a gente não pode. Um decreto muda tudo, tá? E aí, quando a gente fala de participação, a associação de bairro, ela pode vir influenciar. A organização de pais e alunos, ela pode vir e dar ideia, ajudar a construir. Mas a imprensa, os veículos de comunicação e hoje as redes sociais são interferência. Então, o primeiro passo é me perguntar com quem me relaciono e como eu me relaciono. O segundo passo é eu começar a classificar a influência, o nível de influência. É uma influência primária? É uma influência secundária? É uma influência total? O terceiro passo é eu definir o tempo de relacionamento. Se é contínuo, se não é. E a partir do momento que eu faço isso, aí entender a forma como essas pessoas recebem informação. Aí isso é um trabalho ideal para ser feito por alguém da área de comunicação que atue com diagnóstico de stakeholder. Agora, se eu não tenho, e eu estou começando, sou uma pequena empresa que vou abrir uma rede social, eu tenho que definir isso, porque isso vai impactar na minha persona, sabe? Então, todos nós, eu como pessoa, você quer ver um público que a gente é dependente e que é difícil? Nossos filhos. Ser mãe de adolescente é saber o tempo inteiro mapear como ele age, mapear a atitude dele para saber como que eu vou me relacionar. Qual é a maneira dele, qual é o estilo, porque nem os dedos das mãos são iguais. Então, por isso que nós precisamos saber a forma de cada um. Quando a gente faz isso, a gente se torna respeitoso, inclusivo e aceita o outro como ele é. Uma organização, ele não pode mudar o público, mas ele precisa saber se relacionar com ele, respeitando as diferenças e características. Ah, bom. Muito interessante esse assunto, hein? E acho que a gente aprendeu muito nessa conversa aí. Tem muito mais o que ser falado, mas aí você vai conversando com a Ana e ela vai detalhar muitas e outras coisas nessa conversa privada aí. Ana, obrigado pelo papo aí, por esse tempo de compartilhamento dessa forma de enxergar muito importante para as organizações. Obrigado mesmo, tá? Obrigada a você pelo convite e que a gente possa entender mais com quem a gente está falando para poder definir a mensagem.